O sonho da criação de um Estado palestino está praticamente inalcançável. Com as recentes legislações aprovadas por Israel e também as delimitações do Conselho de Paz liderado pelo Trump, não há perspectiva, nem no futuro próximo, e eu diria que nem num futuro um pouco mais distante, da criação de um Estado palestino. Por que será que isso está acontecendo e qual vai ser a resposta da comunidade internacional? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês ganhar um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para vocês. Se você, assim como eu, busca uma roupa que seja bonita, atemporal, que combine com vários estilos diferentes e ainda seja extremamente tecnológica e sustentável, a Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, com certeza é a melhor opção, tá? E olha que eu posso falar com grande propriedade, porque praticamente todo o meu guarda-roupa é da Insider, já usava a roupa mesmo antes de fechar a parceria e fico muito feliz de trazer a oportunidade para vocês. Utilizando o meu cupom PROFRICARDO, de quem é novo usuário da marca, ter 20% de desconto e quem já é usuário, 10% de desconto utilizando o meu cupom. Cara, eu tenho certeza que você vai achar uma excelente opção para você. Seja, por exemplo, as camisetas Tech T-shirt, que são altamente tecnológicas, elas desbotam com uma velocidade muito mais devagar do que as camisetas de algodão convencional, elas desamassam com o calor do próprio corpo. Então, sei lá, você tá mal apressado, joga a camiseta na mochila, só de você vestir, ela já vai desamassando. Tem também as Core T-shirt, que ela tem uma gramatura um pouco mais grossa e esconde aquelas curvinhas, tal, né, para quem quer esconder um pouco mais o corpo aí. Tem as calças, tem as cuecas, que aliás, para quem é homem, galera, dica, tá? Sensacional, compre, você não vai se arrepender, não mostrarei por motivos óbvios aqui. Dentre vários outros modelos, marcas, tamanhos, tal, eu tenho certeza que a melhor opção vocês vão encontrar, seja para você renovar o seu guarda-roupa para ficar bonitão, estiloso, com modelos atemporais, ou seja para o eventual presente. Então vou deixar para vocês o link na descrição, tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, as roupas da Insider. Galera, e aproveitem, porque pagando no Pix você ainda consegue mais 5% de desconto em cima do desconto que eu já ofertei, fora os descontos que existem na plataforma. A Insider é sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, as recentes leis que foram aprovadas em Israel praticamente inviabilizam a criação de um Estado palestino. Professor, mas fique tranquilo porque existe o Conselho de Paz, existe o Acordo de Oslo assinado na década de 90 e existem princípios aí delimitados pela própria ONU que falam na criação de um Estado palestino. Então vamos entender exatamente o que está rolando, né? Primeiro que assim, quando a gente fala de um Estado palestino, pelo menos das delimitações atuais, geralmente o que grande parte da comunidade internacional e a ONU reconhecem é que o Estado palestino ou a região, a delimitação das fronteiras ali na região da Palestina, deveriam ficar similares ao que eram antes da Guerra dos Seis Dias. Ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza como territórios independentes governados pela ANP, a ANP na época nem existia, né, mas fala assim, da onde seria um Estado palestino. A gente fala também das colinas do Golã sendo devolvidas para a Síria, a Península do Sinai hoje já pertence ao Egito de volta, e a criação de metade ali de Jerusalém, ou Jerusalém como uma cidade internacional, ou que Jerusalém Jerusalém Oriental tivesse um pouco mais de autonomia pelo lado palestino. Hoje, na prática, a Cisjordânia é praticamente toda ela dominada por Israel. Na faixa de Gaza existe um conselho de paz liderado pelo Trump e que tem forte influência de um pensamento pró-Israel que vai determinar como vai ser o futuro da região e convenhamos que não existe uma perspectiva de melhora. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos a aprovação de uma nova legislação em que você tem a reativação do registro de terras e a classificação daquelas terras na Cisjordânia como propriedade estatal. Na prática, essa nova legislação, ela garante uma identificação, uma catalogação e também o registro de terrenos que podem designar esses próprios terrenos da Cisjordânia como propriedade do Estado de Israel. E qual que é a ideia? A partir do momento que essas propriedades forem catalogadas como propriedade do Estado de Israel, muito possivelmente o Estado de Israel vai designar esses territórios como assentamentos, uma espécie de neocolonização de Israel na região da Cisjordânia.
Porque hoje você tem a faixa de Gaza ocupada majoritariamente por árabes palestinos e a Cisjordânia também, né? A ideia é que os palestinos hoje não têm documentos oficiais antigos, pelo menos a maior parte, que comprovem a sua moradia, a sua posse há muito tempo. E nesses terrenos onde não há comprovação efetiva de maneira de documentos ali, o Estado de Israel poderia querer reaver esses territórios e oferecer assentamentos judeus. Lembrando que esses assentamentos eles são plenamente criticados pela ONU, alegando que isso fere os princípios do direito internacional, mas é fato que desde o último governo Benjamin Netanyahu, o processo de assentamentos ele se acelerou bastante. Por exemplo, só no ano passado, a gente teve 52 novos assentamentos. Se você tirar Jerusalém Oriental, que deveria ser, segundo os princípios da ONU, de autonomia dos palestinos ou de grupos árabes, vou contar só o território da Cisjordânia. Você tem ali cerca de 500 mil israelenses que estão ferindo o direito internacional, segundo a ONU. Professor, e a perspectiva de piora? Com toda certeza. Porque se a gente for analisar a legislação atual, o que deveria ser seguido, a gente pode partir da premissa, talvez do último grande acordo que aconteceu entre palestinos e israelenses, que foi o Acordo de Oslo, ali na década de 90, com mediação do Bill Clinton, com mediação dos Estados Unidos, que aconteceu na Noruega. Naquele momento, nós tínhamos, em decorrência até por conta da primeira intifada, que acontece no final da década de 80, uma revolta árabe, uma mobilização internacional a favor da criação de um Estado palestino. Então, começam a ter movimentações, busca por apoios internacionais, é feita uma reunião. Essa reunião conta com Yasser Arafat como líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que inicialmente se consolida como um grupo que não aceita a existência de Israel. Pós a década de 80, o Yasser Arafat ele vai se tornando não favorável a Israel, muito forte, né? Mas favorável à criação de dois estados, até porque ele faltava opção, convenhamos, né? O Rabin, que era o então primeiro-ministro de Israel, com a mediação do Bill Clinton. O Acordo de Oslo ele estabeleceu que Israel e a OLP passariam a se reconhecer, a criação da ANP, que é a mesma hoje, tá? Do Mahmoud Abbas, que representa os palestinos na Assembleia da ONU e tal, que seria uma espécie de partido político que comandaria esse futuro Estado palestino. Progressivamente, a ANP comandaria esse Estado palestino, a ideia é que fosse em 5 anos, nunca houve a consolidação desse Estado palestino, claro, né? E que no futuro temas como Jerusalém, como os refugiados, assentamentos seriam discutidos. E Israel alega que esses 5 anos se prolongaram até 2026, porque quando você deu um pouco mais de liberdade para os palestinos, você teve o fortalecimento do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros grupos extremistas. Poxa, o Acordo de Oslo era o reconhecimento do Estado de Israel. Se existem grupos extremistas se fortalecendo nos terrenos palestinos, isso não é reconhecer o Estado de Israel, por isso que o acordo não foi para frente, segundo Israel. Naquele momento, a Cisjordânia, ou West Bank, né, como é conhecida ali em inglês, foi dividido em anexo A, anexo B e anexo C. O anexo A é o menor dos territórios. Existem algumas cidades importantes, como Ramallah e tal, que seria totalmente controlado pelos palestinos. Tanto a parte da administração militar, como também a civil. O anexo B seria uma espécie de mescla, em que você teria um governo civil palestino, ANP, mas o controle militar de Israel, e o anexo C, que pega ali terras super importantes, terras muito férteis, próximas do Rio Jordão, Vale do Jordão, né, um terreno super estratégico do ponto de vista agrícola, claro, também, né, dentre outros potenciais, quase 60% do território, que seria uma administração de Israel, tanto civil quanto militar, só que Israel deixaria os árabes viverem lá. Geralmente é nesse anexo C que há mudança na legislação, inclusive, e é nesse anexo C que você tem a criação dos assentamentos, os principais embates, o aumento da violência dos colonos, os israelenses, contra os palestinos que ali vivem. Só que as reclamações dos palestinos é que nem no anexo A, nem no anexo B você tem de fato uma grande liberdade, e que o aumento dos assentamentos no anexo C e a criação de outros assentamentos, o mais polêmico, o E1, por exemplo, que separa o território da Cisjordânia de Jerusalém, que praticamente inviabiliza a criação no futuro de um Estado palestino, é um atentado contra as resoluções da ONU.
Ou seja, com essa nova legislação e até com Smotrich, para quem é velho de guerra do canal, sabe quem eu estou falando. É o ministro das Finanças de Israel. Ele é visto como um ultra-ortodoxo. Já falou no passado que ele não reconhece um povo palestino, faz questão de chamar, por exemplo, a região de Jerusalém como a região da Samária, que é o nome mais israelense, vamos colocar assim, para aquela região. Deu declarações. Ah, professor, mas fique tranquilo porque não é o Benjamin Netanyahu. Cara, mas é um ministro dele. É que nem se, por exemplo, o Haddad, que é ministro, né? Ou então o Boulos, por exemplo, que é ministro, fala uma besteira. Pô, cara, a culpa é do Lula também. O Lula que nomeou aquele ministro, entende? É um representante do governo de Israel ou um representante do governo brasileiro. O Smotrich falou que ele vai anular formalmente, em termos práticos, os malditos acordos de Oslo e vai empreender o caminho rumo à soberania, enquanto incentiva a emigração tanto da faixa de Gaza como também da Judéia e da Samária. Eliminaremos a ideia de um Estado árabe terrorista, já que não há outra solução a longo prazo. Professor, quer dizer então que o Smotrich ele é contra a criação do Estado palestino? Sim, mesmo que seja um Estado palestino pacífico. E, aliás, o próprio parlamento de Israel aprovou, num passado recente, uma legislação que impossibilita a criação de um Estado palestino. Professor, mas isso é só na Cisjordânia? Não é. O Conselho de Paz que foi formado para pacificar a região da faixa de Gaza, cara, você pode ver, tá? Os representantes são países que estão pagando 1 bilhão ali para ter acesso, mas todos eles estão sob a tutela do Trump. Quem vai ter a palavra final sobre o que vai acontecer é o Trump. Ele já até falou, né, que no futuro próximo 5 bilhões de dólares vão ser destinados para a faixa de Gaza, mas não exatamente para no futuro dar aquele território para um corpo diretivo palestino. A gente nem sabe o que vai acontecer. Ele fala de uma Riviera do Oriente Médio, empreendimentos imobiliários. Talvez não seja coincidência que o Steve Witkoff e o genro do Trump, que são altos investidores também no ramo imobiliário, estejam liderando esse processo. Porque a faixa de Gaza ela é muito estratégica, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de exploração de gás natural, do ponto de vista até de ser um ponto nevrálgico para o comércio internacional, é acesso ao mar Mediterrâneo, entende? Então, assim, prevejo coisas não muito positivas. Tá certo que é fato que a mídia internacional coloca que o Trump não gostou muito dessa nova legislação de Israel acerca da Cisjordânia, de fazer uma espécie de tabulação dos terrenos para, no futuro, tornar esses terrenos estatais, alegando que isso poderia aumentar a violência na região e impossibilitar um processo de paz. A ONU fez críticas, a União Europeia fez críticas, o Brasil fez críticas também, mas, novamente, quando chegar ali, né, no limiar, no momento em que as terras forem catalogadas e o Estado tomar para si, para colocar mais assentamentos judeus e com ministros oficialmente falando da emigração de palestinos de territórios que historicamente pertencem a esse povo, como será que a comunidade internacional vai responder? Como será que o Trump vai responder? Vai haver todo esse movimento de apoio aos palestinos? Eu particularmente duvido. Ou seja, penso que com essas decisões recém-tomadas, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, praticamente há uma inviabilização de um Estado palestino. E você, galera, acredita? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.